Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje nós vamos dar uma introdução ao sistema digestório. Vamos lá começar? Bem, pessoal, o sistema digestório anteriormente era chamado de sistema digestivo. E o que ele faz? Ele possibilita a nutrição humana e para o aproveitamento do organismo de todos os nutrientes presentes no alimento, a nutrição ela é dividida basicamente em 4 etapas: a ingestão, digestão, a absorção e, por último, a eliminação, que também pode ser chamada de egestão. A primeira etapa da nutrição é a ingestão dos alimentos pela boca. Nela, os alimentos sólidos são triturados pelos dentes e misturados a outra substância, que é a saliva, durante o processo da mastigação. A segunda etapa é a digestão. E o que significa digestão? Certo? É justamente essa quebra do alimento em macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, certo? Em micromoléculas, em moléculas bem pequenininhas, para que o nosso corpo ele consiga absorver. E onde é que a digestão começa? Justamente na boca. Quando você mastiga, certo? Você está fazendo a quebra do alimento em partículas menores. E apesar de ter início na boca, ela ocorre principalmente no estômago e no início do intestino, que é o que vocês estão vendo aí na imagem, certo? A digestão ela transforma alguns nutrientes dos alimentos em substâncias que o nosso sistema digestório é capaz de absorver. Lembrando que um sistema é quando eu tenho um conjunto de órgãos que trabalham numa mesma função. Então, sistema digestório, eu vou ter um conjunto de órgãos que vai trabalhar na digestão do alimento, ou seja, vários órgãos que vão trabalhar em pegar o nutriente do alimento que você se alimenta, não é? Que você ingere, para transformar em uma substância que o nosso sistema digestório, no caso no intestino delgado, né, comece a absorver esses nutrientes e levar para todo o nosso corpo, certo? A terceira etapa é a absorção, justamente o que eu acabei de falar. Absorção, absorver, no caso, a absorção dos nutrientes, que ocorre principalmente no intestino. Nessa fase, os nutrientes passam para o sangue e são distribuídos para as diversas partes do corpo. A última etapa é a eliminação, ou também conhecida como egestão, certo? E o que é que vai acontecer? É justamente eliminar os materiais que não foram digeridos nem absorvidos pelo nosso corpo. E para compreender melhor, nossa aula de hoje, tá? É uma visão geral do que vocês vão estudar sobre o sistema digestório. Lembrando que a nutrição, ou seja, os nutrientes que o nosso corpo absorve, passam por 4 etapas. Analise o esquema. O número 1 representa a ingestão, que é levar o alimento até a boca, seja ele líquido, seja ele sólido, ok? O número 2 representa aí a digestão, certo? Que vai se iniciar na boca, logicamente, mas que vai acontecer principalmente no estômago e no início do intestino, certo? O número 3 representa aí a absorção, é o momento que o corpo vai absorver, o intestino delgado vai absorver os nutrientes e esses nutrientes serão levados para todo o corpo através da circulação sanguínea, tá, pessoal? A gente vai aprofundar isso nas próximas aulas. E a última etapa, a egestão ou eliminação, como eu já falei, certo? Que vai eliminar todo aquele material que não foi absorvido ou digerido, excretado ou eliminado também, né, pelo ânus, certo? Vamos lá conhecer a estrutura do sistema digestório? Gente, o objetivo dessa aula é você observar, olhar o órgão e identificar o que é, certo? Observe que tem alguns nomes que estão na cor preta e outros estão na cor vermelha. Vamos começar a analisar os que estão na cor preta. Vejam só, a primeira estrutura que temos aí é a boca
Em segundo lugar, a faringe, que é essa região aí onde vocês estão vendo, tá? A próxima estrutura aí, o próximo órgão é o esôfago, que é um tubo que vai ligar a faringe ao outro órgão, que é o estômago, pessoal. Bem, depois de estômago, vem o intestino delgado, ok? Em seguida, o intestino grosso, como vocês podem ver aí, ok? Depois do intestino grosso, o reto e o ânus, certo? O que eu quero que vocês entendam, essas estruturas aí que eu acabei de falar no cor preta, formam o que chamamos de tubo digestório. Por quê? Porque é o tubo por onde o alimento ele vai passar. O alimento é ingerido pela boca, certo? Depois ele passa pela faringe, segue o tubo que é o esôfago, vai para o estômago, do estômago o intestino delgado, no intestino delgado intestino grosso, certo? Depois do intestino grosso, reto e ânus. Na cor vermelha, nós temos as glândulas que ajudam no processo de digestão. Por exemplo, na boca, as glândulas salivares vão produzir a saliva, que é importante para o processo de mastigação, para formar o bolo alimentar, certo? O fígado, ele produz uma substância chamada de bile, certo? Já a vesícula biliar, que essa vesículazinha aí está agregada ao fígado, o que acontece? O fígado, ele produz a bile, uma substância que a gente vai entender melhor na próxima aula. Ele produz a bile. A bile é armazenada dentro dessa vesícula biliar, certo? Esperando o momento certo de ser utilizada, ok? Outra glândula que nós temos aqui no nosso sistema é o pâncreas, que também vai produzir uma substância muito importante para a digestão, certo? Vai produzir o que chamamos de suco pancreático, ok? Bem, pessoal, o objetivo dessa aula é vocês identificar os órgãos e as glândulas que fazem parte do sistema digestório. Então, nós temos aqui, ó, a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, certo? Que formam o tubo digestório. É o caminho em que o alimento ele vai percorrer dentro do organismo. Mas, ao tubo digestório, existem glândulas anexas, certo? Que vão liberar substâncias que também vão ajudar no processo da digestão dos alimentos, que são as glândulas salivares. O fígado é a maior glândula que existe no corpo humano, certo? A vesícula biliar, que vai armazenar a substância produzida pelo fígado, certo? Esperando o momento certo de utilizar, ok? E também o pâncreas, que também é outra glândula, né, que vai liberar substâncias, o suco pancreático, para auxiliar no processo da digestão. Então foi isso, pessoal. Essa foi a nossa introdução ao sistema digestório, uma visão geral. Na próxima aula nós vamos compreender a fundo todo o processo da digestão, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like, um beijão e até a próxima aula.